Estamos em São Francisco de Paula, sobrevoando um município que está a 900 metros de altitude, na Serra Gaúcha. Por aqui, cerca de 20.000 pessoas vivem muito próximas do que ainda resta da Mata Atlântica. As características do bioma, considerado reserva da biosfera mundial, estão presentes em sua flora, fauna, campos de altitude e cursos d'água. Em São Francisco de Paula, todos os caminhos levam ao Lago São Bernardo, que um dia já foi banhado, represa, açude, até se transformar em um patrimônio natural, ao lado do Hotel Cavalinho Branco. Por que o Cavalinho Branco? Pela construção dele, pela história que ele tem, né, desde lá, que seria um cassino na década de 40. Então isso me fascinou bastante, essa parte histórica. E outra coisa, que o hotel parece que complementa o lago. E o lago se complementa com o hotel. Parece que não consegue os dois se separar mais. Então essa ligação entre os dois ambientes que me fascina bastante. E é isso aí. A gente nunca ficou na mão. Nunca, assim. A gente pode vir com neve, sem neve, pode vir com chuva, com cerração fechada. Não importa. A gente sempre foi muito bem recebido. Então, por isso o hotel é tão importante para nós. Fora que ele é muito bonito, sabe? Tu não chega como turista mais. A gente não chega mais como turista na cidade. Cidadão. Né? Eu tenho a impressão assim, que eu sou cidadã daqui. Trabalho há 4 anos aqui no hotel, junto com o Henrique, gerente, né, do hotel. O hotel foi construído no final da década de 30 para ser um cassino. E os investidores abandonaram a obra em 46, quando os jogos de azar foram proibidos no Brasil. A obra ficou 30 anos em ruínas, até o seu Gilberto vir e comprou a obra, restaurou, trabalhando, recebendo as famílias, né, os casais com essa vista linda. É um prazer trabalhar aqui. Muito além do hotel, é a cidade num todo, né? Só a hospedagem, eu acho que mesmo com essa vista linda não atrai, né? A gente precisa dos parceiros, né? Bons restaurantes, bom atendimento na cidade, a gente tem parques lindos de cachoeira, barragens lindíssimas, as pessoas não sabem o tanto que tem para explorar São Chico, né? O Espelho d'Água, que hoje atrai moradores e visitantes de todo o país, tornou-se uma área de relevante interesse ecológico. O estudo mais recente das águas do lago mostra bons parâmetros de oxigenação e transparência, o que transforma o ambiente em um lugar ainda mais aprazível para caminhadas, atividades de lazer e contemplação. O Lago São Bernardo é parte do patrimônio cultural, formado pela arquitetura do Hotel Cavalinho Branco e da natureza que está ao seu redor. Um conjunto que estará para sempre nas memórias de São Francisco de Paula. Nesta tarde, vamos reviver com os nossos convidados memórias afetivas do Hotel Cavalinho Branco e do Lago São Bernardo. Falar sobre o Lago São Bernardo e o Hotel Cavalinho Branco lembra muito a minha infância e a minha juventude, né? Me remete àquela época em que era um local de brincadeiras, era um local de lazer, e a gente percebe assim que muita coisa mudou desde aquela época, né? E a gente sempre, quando ouvia falar no Cavalinho Branco aqui, sempre dizia assim, era para ser um cassino. E eu lembro assim do lago, de uma época em que eu era professora municipal, aquilo me marcou muito, que uma professora estava com seus alunos dando uma aula ao ar livre. E eu parei e elogiei muito, até vou dizer o nome dela, a professora Alda Silva. Uma professora eu acho que ela naquela época, ela era também do município, dava aula de estudos sociais para as crianças, que no 4º ano a gente ensina o município, né? E então, aquilo ali me chamou muita atenção por ela ocupar esse espaço, talvez não valorizado por tantos outros, para dar uma aula.
E eu parei e disse para ela assim, Alda, que legal que tu está fazendo hoje com teus alunos aqui, né? Tu saíste da tua zona de conforto, da escola, para vir para cá dar uma aula. Ela disse, que bom, Maria Lúcia, tu nem imagina como isso está me incentivando a fazer outras aulas nesse sentido, não digo que só aqui, mas ao ar livre, para as crianças irem conhecendo o seu espaço. A gente soube de várias controvérsias que houve em relação ao Lago São Bernardo, inclusive questões político-administrativas, que numa época ele foi, como é que a gente diz, tipo de um banhado que foi seco, como é que a gente diz? Drenado, e que muita gente dizia, isso aí foi uma loucura do atual prefeito, porque não vai nunca mais ter água, aquela coisa. E foi feita uma limpeza bem profunda e no final a água veio, né? E para surpresa de muitos, né? Que achavam, que apostavam, entre aspas, que o lago não seria o mesmo. E eu acho, assim, na minha opinião, que ele veio muito mais bonito, mas a gente vinha muito passear de carro. Ah, era uma festa de dar uma volta no lago. E até hoje é. Sim. Onde é que tu vai hoje? Ah, tá chato. Ah, não tem que fazer em casa. Vamos dar uma voltinha no lago, ou a pé, ou de carro, ou de bicicleta, né? E, então, isso é uma coisa que se repete ao longo da história. É um lugar de prazer, de lazer, de contemplação, de se desestressar. Eu vejo assim, né? Eu penso que a gente deva se referir ao Lago São Bernardo e ao Hotel Cavalinho Branco como uma unidade, que é uma verdadeira identidade de uma região e da nossa cidade. A gente tem que voltar a um tempo atrás, que faz um pouco da história da Serra Gaúcha. O Cavalinho Branco, o Hotel Cavalinho Branco, ele surgiu de uma ideia, como disse a Maria Lúcia, presume-se que tenha sido assim, na mesma época em que Canela tinha lá o Grande Hotel, que também foi feito, era um cassino para exploração do jogo, quando era permitido isso no Brasil, na década de 40. Teve um cidadão aqui, vamos começar por aí, chamado Alfredo Ataia, que ele tinha uma residência de madeira, que até não muito tempo atrás era churrasqueira aqui do hotel, e que foi um dos idealizadores de um loteamento que abarcaria essa região. Se sabe que as hortênsias de Gramado, que foi inicialmente o grande apelo visual que Gramado teve, saíram de São Francisco de Paula, foi ali da curva do seu Galafate, que fica na frente de onde é a colônia de férias do Júlio de Castilhos, na antiga estrada que ia para Canela. O lago aqui também tinha muitas hortênsias, Cecília, você deve se lembrar, e que vieram daquela região. Isso aqui era para a gurizada na época, para a meninada, e eu me incluo aí nessa década, é uma questão de contemporaneidade apenas. A gente fugia dos colégios e tal coisa e vinha para cá de bicicleta, porque era muito tranquilo, uma segurança plena, não havia vandalismo, não havia risco de assalto. Foi a partir da década de 60, quando veio para São Francisco de Paula a companhia que hoje é proprietária desse hotel e que fez um acordo com a prefeitura na época que tinha o domínio sobre a maioria dos terrenos. Isso aí, de certa forma, fez com que os trâmites legais para que se desenvolvesse o loteamento e que isso aqui tivesse mais vidas aqui dentro, demorou um pouquinho. Não tem como fugir de uma coisa que era muito comum. Eu acho que todas as cidades pequenas, como era São Francisco de Paula, como foi São Francisco de Paula, como aqui era um lugar aprazível, né? A gurizada não tinha internet, não tinha hoje os recursos de brinquedos, não havia televisão, não havia. As famílias se mobilizavam, se movimentavam de uma maneira diferente. Como eu disse, era extremamente seguro a gente, como guris, um bando de garotos, virem para cá e não sei o que fazer, mas andávamos correndo aqui por esses corredores vazios. Era uma brincadeira.
Você vai dizer, mas e o que ia encontrar? Não, se brincava de aquele esconde-esconde, era isso. O hotel se prestava para isso, era um esqueleto que se prestava para isso aí, né? Com certeza, nossos pais não ficavam preocupados, a gente tinha 8, 9, 10 anos de idade e havia essa segurança. Porque não dá para desvincular o lago só do aspecto turismo. E o cuidado que tem que se ter com ele é com toda essa história, com todo o seu nascedouro. Quando eu conheci São Francisco de Paula, foi no início de 1980. Na faculdade, eu conheci uma colega chamada Kátia Foscarini. Ela mora aqui, ela é professora do município. E um dia ela me convidou, Ivete, vamos conhecer São Francisco de Paula, porque até então eu conhecia São Francisco de Paula do mapa, né, de estudar e tal. Peguei meu ônibus lá em Cachoeirinha e vim. Desci na rodoviária, a primeira coisa que ela fez foi me botar no carro e vim para o lago. Um belo dia conheci o Tadeu e disse, olha, conheço uma cidade bem bacana, né, São Francisco de Paula e tal. Conhecemos uns amigos nossos, né? Uns amigos daí nos convidou, de Porto Alegre. Isso foi em metade dos anos 80, 85, 86, ele veio nos visitar. E foi a primeira coisa também. Trouxe nós no lago, apresentou o Cavalinho Branco, mostrou alguns restaurantes que a gente frequentou. E foi paixão à primeira vista também. A gente sentiu uma energia muito forte aqui. Sei que tem muitos cristais aqui nesse ambiente que traz toda essa energia, o que é que tem. E foi uma paixão. E assim foi praticamente nos anos 90 até o ano 2000, muita vivência aqui, tanto passear no lago e tanto se hospedar aqui no Hotel Cavalinho Branco. A partir do ano 2000 até agora, outras coisas mudaram na cidade, eventos. Começou a ter muitos eventos aqui na cidade. E eu e a Ivete, nós somos muito ligados à parte cultural, artista, música, teatro, essas coisas todas, muito lá de Porto Alegre, Cachoeirinha. E viemos, vamos começar a ir para a parte serrana. A gente veio muito. Chegou um ponto que eu ia começar a procurar no calendário. O que vai ter mês que vem em São Francisco de Paula? O que eu quero dizer para vocês que um povo que não conserva a tradição, que não estuda suas raízes, é um povo que morre em cada geração. E nós aqui em São Francisco de Paula somos felizes porque a gente procura cultivar as nossas raízes, as nossas tradições, passar para frente o que a gente conhece da história, né? E eu me sinto muito feliz, sempre estou dizendo, porque nasci e me criei aqui e tenho um amor muito grande por essa terra. Não fui embora daqui por grande opção. E o pai vinha coordenar com os funcionários sobre a pedreira. E aí tinha esse grande banhado, não era lago, não era só banhado. E eu vinha com o pai, eu fui muito pegada com meu pai. E ele dizia, olha, o canto do socoso, nunca vou, que é um bicho silvestre, tem, né, nos banhados, né? Então eu já ficava como criança, que eu era naquela época, foi na década de 40, eu tinha um medo do canto do socoso, quando o pai vinha nas pedreiras ali, daqueles terrenos, que era dos meus antepassados, né? Depois o tempo foi passando, meu pai separou da minha mãe, foi embora para Porto Alegre, e a gente saiu do centro. Fomos morar, que naquele tempo era considerado como sítio, a Rua do Presídio, a Rua Tiradentes. O pai tinha um sítio ali, então nós fomos morar ali. Eu sou a moradora mais velha da Rua Tiradentes. Tinha um rapaz aqui em São Francisco, de família, muito amigo da gente, Traslate, que a avó dele era dona das terras daqui, a dona Juliana Traslate, né? Das terras que circundam aqui o lago. Ele, na época, estavam os hippies, né? Os festivais lá nos Estados Unidos. Então, o Devo, como era o apelido dele, né? Ele resolveu, com a turma dele da época, até eles fundaram uma banda, Sarabanda, né? Para fazer esse festival aqui, um lugar muito aplausível, mas era o açude, não era o lago, era o açude. Então, houve o famoso festival. Eu
sou muito feliz porque eu estava nesse festival e assisti. Conversando com pessoas amigas, contando que eu estava nesse projeto, eu ouvi tantas histórias lindas, pessoas fazendo questão de contar. Uma das histórias que eu gostei foi a Mariângela Barcelo, professora, nossa colega, né? Ela disse que o seu João Barcelo, que era dono do jornal da época, Folha da Serra, né? Ele veio, tinha um festival de rock que o Devo estava organizando, que ele tinha apelido de Devo, o rapaz que organizou. Nas áreas das casas, nos alpendres das casas, acordaram de manhã cedo, tinha gente dormindo. A Maria Ângeles, que é a mãe dela de manhã, que a casa dele fica no caminho daqui, né? Ela acordou, foi lá e disse, João, tem uns rapazes cabeludos, barbudos lá dormindo na área, não sei quem é. Aí o seu João foi lá, o que vocês estão fazendo aí? Nós viemos para um tal festival, estava muito bom, mas nós achamos hotel, não tem hotel para gente, estava aqui sequinho, tudo. Ela levou eles para dentro de casa, deu café, que tempo bom. Então, a nossa vida, a minha vida muito mesclada com um lago, hotel. Quem vinha, as gurias, nós, adolescentes da época, vinha para o lago, assim, ficava faladas, era suspeito, não é? Entenderam, né? Na época, ir para o lago, né? O lago era coisa do outro mundo, assombrava, né? Nós fomos até o Quitandinha, no Rio de Janeiro, vocês conhecem certamente, né? E realmente a arquitetura é igualzinha a nossa aqui. Esse hotel aqui, ele tem essas paredes, falasse, teria muita coisas lindas, boas para contar, época do apogeu do Cavalinho Branco. Nós tivemos até cozinheiros internacionais aqui. Assim, eu lembro, acho que por o ano de 2000, mais ou menos, que a família da gente é assim, vocês vão te convir, que aconteceu com a minha e com a de vocês. No início são poucas pessoas, depois cresce, a casa enche, depois a casa começa a ficar o ninho vazio, né? Então, uma época assim, que via todos meus familiares de Porto Alegre, hoje já muitos foram embora, a minha casa, que era a única que ficou aqui, né? Então, muitos dos meus familiares paravam aqui. Paravam aqui. E é como eles falaram ali, o lago ele tem uma energia, ele traz para a gente assim, uma força. Eu sou muito da espiritualidade, assim, que a gente às vezes não sabe interpretar, né? Eu me lembro quando a minha filha, que por sinal a minha filha mais velha, amanhã ela está fazendo 59 anos, e ela saiu daqui com 17 anos para estudar em Porto Alegre. Está lá até hoje. Então, naquela época, quando ela vinha e voltava no fim de semana de ônibus, né, eu levava na rodoviária, eu tinha o meu Fuquinha, que até hoje eu adoro Fuquinha, né? O Berger foi um Fuquinha. E depois eu chorava, eu no pé dela não chorava, depois que ela embarcava no ônibus, eu chorava muito, era minha filha mais velha, contexto de família, estava indo. E eu vim aqui para o lago.